noite. Já fizemos uma introdução hoje, essa leitura da palestra. E como foi dito aqui na prece, né, a gente tem tantas respostas pela doutrina espírita, lembrando que ela tem um tríplice aspecto. Talvez tenha alguém vindo pela primeira vez, ou aqueles que já frequentam, né? Quantas vezes as pessoas perguntam, mas é religião, o espiritismo? Sim, é religião esse sentido de ligar a criatura ao Criador, é religião com esse arcabouço moral, doutrina messiânica de Jesus. É a filosofia que nos faz questionar o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, e é ciência, à medida que através dos espíritos nos traz as respostas. Hoje nós vamos falar de um tema quase não falado. Mediunidade já se está falando um pouco. E mediunidade de materialização, quase nada. Então, só para fim de explicação, de introdução, mediunidade a gente tem dois tipos. Mediunidade de efeito inteligente ou mediunidade de efeito físico. No caso, hoje nós vamos falar de efeito físico, porque nós vamos falar de materialização. O fenômeno mediúnico em si, ele chama muita atenção. Quantas pessoas buscam a casa espírita porque não estão entendendo o que está acontecendo em casa? De repente alguém bate na porta, você vai lá abrir a porta, não é ninguém. Ou então eu que vos falo que sou de origem, raiz protestante. Meus avós eram da Alemanha e o que acontece? Dos dois lados, né? Protestante dos dois lados. Então tinha a luterana no Brasil e a do Brasil. Nesse caso era no Brasil. Então era toda a doutrina que vinha lá da Alemanha, radical mesmo. E de repente casamos e começou a ligar e desligar a televisão sozinho. E a luz começou também, né? Não, aí começou a discussão. Não, eu desliguei, tenho certeza que não. Você não desligou, não. Até que uma noite a gente fez a prova. Está desligado. E fomos deitar. Daqui a pouco a luz ligada. A luz estava ligada, mas o interruptor estava desligado. O que é isso? Um efeito físico. Então, muitos de nós vêm assim para a casa espírita com essas dúvidas. E foi assim que a doutrina surgiu, pelo fenômeno. Né? Essa casa aqui está de parabéns, né? Está com turmas do ESD, estuda sistematizado a doutrina espírita. E o que acontece nesse estudo? Começa justamente aí com os antecessores, aí a gente vai ver lá 1848, quando as irmãs Fox começam a ouvir aquelas batidas, o espírito do Mascate, que tinha sido assassinado naquela casa querendo se comunicar e se comunica. E de repente ele fala onde estava a ossatura dele, falou lá, foram lá, não tinha. Ele falou, opa, será que é embuste? Aí ele falou, não, essa casa passou por uma reforma, tiraram dali e colocaram na parede, estava lá, no meio da parede a ossatura dele. Depois, Kardec, então na França, começa a ter aqueles saraus, aqueles encontros da sociedade. E o que era a diversão? As mesas que se levantavam sozinhas, que giravam, as mesas girantes. E o Kardec, ele era professor, pedagogo, né? Ele era um cientista, porque ele era magnetizador. E ele vai desacreditando disso. Quando ele vê aquele fenômeno, o que ele pensa? Peraí, como pode essa mesa, né? Ele está na foto ali. E aí ele faz o seguinte raciocínio. Se o efeito é inteligente, é porque a causa é inteligente. E dessas comprovações, então, dos fenômenos mediúnicos de manifestações físicas e inteligentes, ele começa a fazer perguntas aos espíritos e das respostas surge a magna doutrina espírita, com muita lógica, com precisão, que é inerente à doutrina. E aí vocês vêm para a casa espírita ou vão lá no estudo, vão na tecla do estudo, né?
E aí o Cláudio vai dar o ESG lá, é o coordenador, o Cláudio também é, ó, acertei, né? Cláudio, trabalhador da primeira linha, né, Cláudio? O que você vai falar? Vamos focar nas obras básicas. Aí ele vai falar assim, o Pentateuco. Mas não é só as obras básicas. Kardec nos deixou 23 obras. As básicas, de suma importância, mas tem outras, né? O que é o Espiritismo, Viagens Espíritas, Revistas Espíritas. E em todas essas obras ele nos facultou explicações, dissertações, o nosso entendimento do quão lógico, do quão belo é o fenômeno mediúnico, como tudo que se apoia na lei de Deus. E nós brasileiros, né, nós espíritos aí, que tivemos a honra de reencarnar no Brasil, que tem essa missão de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nós espíritas renascemos aqui e muitos espíritos missionários, como Chico Xavier, né, tinha todos os tipos de mediunidade, já viemos falar dele aqui em abril. Chico, que nasceu em Pedro Leopoldo e depois vai para Uberaba, o maior dele, né? Divaldo Pereira Franco, que está entre nós com 96 anos, proferiu 20.000 conferências gratuitas. Ele visitou 5 continentes, 71 países. O Médio Arigó, que teve o filme, quem não assistiu, assista, né? Que fazia aqueles cortes sem cirurgia à época, não dava efeito colateral e as pessoas eram curadas e não sentiam dor. E o principal que foi lido aqui hoje, de graça, né? O nosso irmão leu o capítulo e ele atendeu mais de 2 milhões de pessoas de graça. E hoje nós vamos falar de um outro médium. Quem conhece a história do Peixotinho? É sempre assim nas casas, 1, 2, 3. E não se fala quase do Peixotinho. Como o Espiritismo se contou mais no Brasil, então podemos dizer um dos maiores médiuns de materialização do mundo. Chamando a atenção esse fenômeno mediúnico para terras brasileiras, curiosidade sobre o Espiritismo, e aí não tem como falar do Espiritismo sem falar do Espírito. E para falar da mediunidade, eu tenho que falar do Espírito. Então a gente é composto do quê? Corpo físico, que é a matéria, mesmo aqueles que já ouviram falar isso, falar de novo, porque às vezes tem gente vendo pela primeira vez, né? Ou está assistindo também. Alma, quando é o espírito encarnado, mas como que o livro dos Espíritos fala que é um clarão, uma centelha, não tem forma. Então, para se unir ao corpo físico, que é na matéria, precisa de um elo, que é justamente o corpo espiritual, que fala Paulo de Tarso, que é o perispírito, que tem a mesma forma. Então, quando desencarna, morre o quê? Só o corpo físico. E quando tem as aparições, o que a gente vê quando é médium? Não é o espírito, é o perispírito. Por isso que a gente descreve exatamente a forma, né? Olha só, Livro dos Espíritos, questão 93, funcionamento do perispírito. Então, Kardec perguntou como que vive o espírito propriamente dito? Se ele é a descoberto ou se ele é envolvido por alguma substância. E os espíritos disseram como é difícil falar em linguagens humanas as coisas espirituais, mas eles responderam: o espírito é envolvido por uma substância que fosse na nossa linguagem, aqui a gente ia dizer parece um vapor, uma névoa, mas que lá é isso que faculta eles se dirigirem de um lugar para outro, onde quiserem. As mesas girantes que nós vimos antes foi perguntado, mas qual que era o objetivo desse fenômeno tão estranho? E aí é lá no livro A História do Espiritismo que Arthur Conan Doyle vai responder: para conduzir a humanidade em harmonia e para convencer os céticos da imortalidade da alma. Então a pancada, as mesas, opa, a morte não existe. Ou eu estou vivo. Agora aqui para fazer a distinção do tema hoje entre aparição e materialização, qual que é a diferença?
Se a gente tiver aqui um médium vidente, ele pode ver aqui, o rapaz veio fazer a prece, talvez tenha visto o mentor da casa, o seu. Então, isso é uma aparição. Agora, materialização, o espírito se tornava tangível. Você podia pegar. William Crookes, ele tirou mais de 44 fotos do espírito, olha lá, um espírito materializado. E Kate King, através dessa médium, Florence Cook. Aí outra foto, ó, o espírito de Kate King materializado. E como que isso acontece? Precisa de uma substância, e essa substância se chama ectoplasma. Sem ectoplasma não tem materialização. O ectoplasma ele se faz então visível, tangível, geralmente da cor branca. Dizem uns que cinza, preto, mas geralmente da cor branca. Importante a gente destacar aqui que as sessões de materialização eram feitas em total escuro, porque a luz poderia degradar, desmancha, né? Então tinha que ser no escuro, os médios ficavam numa cabine. A título também de curiosidade, não é o foco, mas qual que é a aparência desse ectoplasma? É como se fosse uma pasta flexível, a maneira de uma geleia viscosa ou semilíquida. O vocábulo ecto quer dizer por fora e plasma, molde, substância, por isso que formava aí o molde exato do perispírito. E olha que mais interessante ainda, falando de ciência, está lá a composição química do ectoplasma, quanto tem de carbono, de hidrogênio, de oxigênio. Mas o que é importante para nós essa noite? Entender que o ectoplasma ele é um atributo do corpo físico. Então, sem médium não tem materialização. E sem médium, vamos abrir aqui um parênteses, sem médium com bastante ectoplasma. Doação abundante de ectoplasma. E da onde vem, né, essa substância? Emana dos poros, olha só, o chico do lado do peixotinho, do nariz, do ouvido, do tórax, das extremidades. E a gente está falando em ectoplasma hoje, não existem mais sessões de materialização. Depois a gente vai entender um pouquinho por quê. Mas será que daí o ectoplasma sumiu? Não temos outra função a ele. Essa casa tem a visita do Manolo, não tem? Uma vez por mês? Então, o Manolo ele é um médium de cura. Ele trabalha como trabalhava o Arigó, que ele não faz corte, claro. Mas ele trabalha incorporado por espírito. Agora nós temos lá na nossa casa, que a gente trabalha em doutrina, na modalidade, trabalho de fluidoterapia. E as pessoas às vezes ficam confusas, tudo bem. Quando eu vou num tratamento do Manolo, eu sei que ele vai trabalhar com o espírito do doutor. E quando eu vou na fluidoterapia, o que acontece? Os médiuns para trabalhar na fluidoterapia tem que ter abundância de ectoplasma. Então é diferente de um passe que aqui é ótimo, é bom, porque ele energiza, a gente sente paz, reequilíbrio, mas é um passo para a gente continuar aí a nossa correria do dia a dia. Agora, quando a gente está enfermo, precisa de uma assistência maior. Então, quando as pessoas fazem o curso, eu não sei aqui, eu vou falar da realidade que eu vivi mais de 20 anos no nosso lar. Terminava o curso de 3 anos, a pessoa ia fazer o curso de passe, o curso de atendimento fraterno, etc. E às vezes chegava no grupo e dizia assim, eu estou pronto para trabalhar, que bom, né, trabalhador, vai lá. Mas aí queria ir direto trabalhar na fluidoterapia. E aí que difícil para o dirigente explicar, né, que cada um tem uma programação. A minha sorte é que a minha não é com isso, então eu podia falar sem a pessoa se magoar. Dizer, olha, o meu marido, ele veio com essa tarefa. Eu não, a minha tarefa é da divulgação. Então cada um vem com uma tarefa. Como saber, será que eu vim para trabalhar isso? Nós tivemos a satisfação de trabalhar com 2 ícones do movimento espírita, que foi a dona Michiko Sakai e seu Manuel Sakai, que desencarnou há pouco.
E eles fundaram as fluidoterapias em Londrina, aqui na região, há mais de 45 anos atrás. O seu Sakai, então, no nosso grupo, ele olhava e dizia, olha, chama para a fluidoterapia, que é médium de fluidoterapia, de ectoplasmia. Mas agora eles não estão mais aqui, então vai passando para vocês os sintomas de quem tem bastante ectoplasma. Talvez a pessoa se queixe de enxaqueca, não que estou com enxaqueca é ectoplasma, não, são uma série de fatores, de sintomas. Lacrimeja muito, fadiga, a pessoa pode se queixar que baba muito e principal, dores nas articulações. Então, é um acúmulo de ectoplasma, tem que trabalhar, tem que doar, zumbido no ouvido e etc. Então, o que os espíritos faziam na sessão do Peixotinho? Eles colocavam aquela resina para fazer a vela, aquela mesma substância parafina, quente, e os espíritos vinham na sessão e mergulhavam a mão. Isso aqui são peças, são mãos de espíritos que foram materializados, que deixaram aí, está lá no museu lá do Rio de Janeiro. Olha que interessante, provavelmente seja a mão do Zé Grosso. O que ele fez? Para provar que continua a vida além da morte. Ele não só mergulhou a mão, como cruzou. Então, se fosse uma fraude, uma farsa, quebraria, né? E quem é que aguenta também colocar a mão ali na resina quente? E daí essas peças estão em exposição. Mas, afinal de contas, quem foi Peixotinho? Outro Francisco em nossa vida, tal qual o Francisco de Assis, Chico Xavier, o Papa Francisco, a quem temos admiração. Tivemos aí no movimento espírita o outro Francisco, Peixoto Lins, conhecido como Peixotinho, que nasceu no Ceará em 1º de fevereiro de 1905 e que, tal qual o nosso Chico, ficou órfão ainda infante, mas não só de mãe e de pai. Então ele foi morar com os tios e ele vai para a Fortaleza. Ele nasceu em Pacatuba, cidade pequenininha, e ele vai para a Fortaleza. Os tios eram católicos. E ele foi criado junto com outros 18, eles criaram 18 sobrinhos. Imaginemos, né, lá no Ceará, as redes e aquela criançada dormindo na rede, porque era muito, né? E ele, então, vai para o seminário católico. Ele era muito questionador. Começou a questionar os dogmas lá, com os 14 anos, ele foi expulso do seminário. Começa a aflorar essa grandiosa mediunidade que vocês vão ver essa noite, lá pelos seus 15 anos. Quando Peixotinho, em um dos tipos, porque ele tinha vários tipos de mediunidade, um deles era a sonambúlica, ele sai, ou seja, ele sai inconscientemente, ele se envolve numa briga e ele bate nos caras fortando. No outro dia bate a polícia na casa, tirando satisfação. Não é possível. Ele é franzino. Como que ele ia bater nesses caras ainda mais de um? Então, como a maioria de nós começa por um processo obsessivo, os obsessores que o envolveram. Interessante que eu tenho uma história familiar assim, como eu falei para vocês, que eu sou protestante, de ramo protestante. O meu pai, depois, com a doutrina espírita, que eu fui entender que era uma obsessão. Porque até então eu queria estudar psicologia para entender o que acontecia. De tudo que ele fazia, eu vou só contar uma coisa para vocês. Certa feita, ele ergueu uma Kombi na frente, né, com as duas mãos, ele ergueu uma Kombi. Como que um homem sozinho consegue erguer uma Kombi? Então ele, claro que ele foi para a clínica, né, psiquiátrica, e lá ele tomou choque elétrico, passou por camisa de força. Se tivesse conhecendo a doutrina espírita naquela época, ia ser uma beleza. Depois que o Peixotinho se envolve nessa briga, ele passa por uma situação quase como a de Lázaro. Ele fica 20 horas desacordado, já tinha mandado encomendar o caixão, mas ele estava em estado cataléptico, então ele voltou. Logo depois, ele ficou mais ou menos 6 meses acamado, que ele não se mexia. E aí a família católica, aquele quadro não melhorava. Como nós falamos há pouco, quem tem um trabalho, por exemplo, de fisioterapia, as pessoas têm que vir, né? Mas quando as pessoas não podem vir, que era o caso dele, a gente vai até a casa do paciente.
Nesse caso, no caso Peixotinho, tinha uma família que era espírita. Começou a ver o sofrimento daquele moço, passava 1 mês, 2 meses, 3 meses, então eles entraram com a família em contato para levar terapêutica espírita. A família foi um pouco reticente, mas depois ficou tudo bem. E eles aplicaram o passo, fizeram o evangelho, a alma foi edificada, e ele foi saindo daquele estado. E aí ele se interessou pela doutrina, e como o Cláudio vai falar lá no ED, ele começou pelas obras básicas. E depois ele é direcionado pelo maior tribuno que nós tivemos, um dos maiores, né? Viana de Carvalho. Viana de Carvalho, esse militar, dá os primeiros passos aí na mediunidade do Peixotinho. Peixotinho, ele também ingressa em 1926 na carreira militar, e aí ele começa a ser transferido. Então, para não ficar enfadonho e falar, e daí é tal, então eu não vou ficar me detendo a data e as cidades que ele passou, comentando apenas que ele passou aí por Ibituba, que é aqui pertinho de Santa Catarina. Então, em 26, ele vai para o serviço militar, e aí ele é transferido para Macaé, estado do Rio de Janeiro, onde ele funda o Centro Espírita Pedro. Em 1933, ele casa com a dona Baby. Tiveram nada mais, nada menos do que 9 filhos. Desses 9, desencarna a Araci pequenininha, os 2 aninhos mais ou menos, e ela passa depois a ser o guia espiritual da família, principalmente do Peixotinho. Quando ele se desviava um pouquinho, era Araci, que puxava ele de novo para endireitar no trilho. E ele funda depois um centro espírita em homenagem a ela. Ele também fundou o grupo espírita André Luiz. Em 45, então, na cidade do Rio de Janeiro, começou o que aqui na região, vou falar, porque eu falo aqui em Londrina, porque eu sou de Londrina. Em Londrina, nós tivemos, através da mediunidade da dona Mitico Sakai, que eu citei antes, pela mediunidade de xenoglacia, que é falar em línguas, ela deu uma comunicação no grupo do Astolfo, na época, no nosso lar. Então, um grupo que era um grupo de desobsessão, e esse espírito japonês solicitou que o movimento espírita abrisse nos bairros casas, que abrisse a garagem, que tivesse espaço para acolher os companheiros que ficavam longe do nosso lar, das outras casas, no meio, e fizesse o culto do Evangelho no lar. E assim se deu em Londrina, e tinha umas siglas SB, vou procurar saber, enfim, não importa. Isso aconteceu, esse projeto. Desse projeto surgiu o Centro Espírita Anita Borella, surgiu o Centro Espírita Caminho de Damasco, fizemos a palestra lá, eles confirmaram, mas não só esses outros. E ele faz isso, ele começa na garagem a fazer o culto evangélico, até que depois funda o Grupo Espírita André Luiz. Nesse Grupo Espírita André Luiz, aconteceram as mais belas materializações luminosas de que se tem notícias. Mas não foi sempre assim. Ele levou um chá de banco. Ele, depois que a gente terminou, a gente quer trabalhar, né? Mas ele ficou 1 ano sentado até ter o primeiro trabalho efetivamente com as materializações. E a gente pergunta por quê? A espiritualidade testando a perseverança daquele trabalhador. E na primeira reunião de materialização, os presentes disseram o seguinte: luzes piscando. Eu achei essa foto, a gente tem uma ideia. Luz, muita luz no ambiente, porque era feito no escuro. Pétalas de rosas caíram sobre o colo dos presentes, de tal sorte que pegavam a pétala na mão e ela ainda tinha o orvalho. Peixotinho, como ele era militar, ele estava fazendo um trabalho de oração pelas vítimas da guerra. Ele fazia uma vez por semana. Uma vez por semana sagrada ele fazia essas orações. Até que, certa feita, materializa-se o espírito do Dr. Rodolfo. Rodolfo
Ele fala que ele era médico na Alemanha e a família era espírita e que quando ele foi para a guerra, o pai falou, o pai dele era chamado Dr. Fritz. Meu filho, você vai para a guerra, matar nunca, morrer se for preciso. Papai, eu vou salvar vidas, eu não estou indo para a guerra, para atacar o inimigo. Lembre-se, meu filho. E aconteceu o seguinte, lá estava o Rodolfo, quando certa feita pede para o Dr. Rodolfo fuzilar o inimigo. Aí ele lembrou do pai, né? Matar nunca, morrer se for preciso, e ele acaba sendo fuzilado. Então você vai morrer. E aí ele desencarna e passa em casa, porque a família era espírita. Comunica o pai, eu já estou no outro plano, porque meu pai matar foi preciso morrer. E ele vem nessa sessão de materialização e pede para o Peixotinho aumentar a incidência das preces para 2 vezes por semana. O Peixotinho passa a fazer as preces de vibrações 2 vezes na semana, até que um dia ele vem numa sessão, materializa-se e pede para orar pela irmã, porque a irmã ia desencarnar, estava prestes a desencarnar. Depois ele vem e comunica, minha irmã desencarnou. Tempo depois, a irmã vem na sessão do Peixotinho e materializa-se. Quem que era a irmã dele? Vamos ver quem estudou. A irmã do Rodolfo? Sheila. Olha. Sheila. Aquela, por onde passa, deixa cheiro de rosas. Só que ela falava assim, no alemão, mais ou menos que nenhum falou meio atravessado, por causa do alemão, não falava nem português menorzinha. Ela falou Sheila, eles entenderam Sheila. Tanto que o Peixotinho, ele tem uma filha que chama Sheila, por ser em homenagem a Sheila. Sheila, então, se materializa e ela passa a trabalhar com o Peixotinho. E ele apresenta ela a outro espírito nosso amigo, Dr. Bezerra de Menezes. Eles passam a trabalhar juntos. Ela teve outras encarnações, que aqui não é objetivo, né? Mas ela teve uma encarnação na França, onde ela se chamava Joana. Em 1948, Francisco Peixoto ele conhece o Francisco Cândido Xavier. E aí, os 2 médiuns de materialização, diga-se por passagem, aconteceram tantos fenômenos em Pedro Leopoldo. Olha, eu fui fazer essa palestra segunda na Casa do Caminho, o Dr. Júlio quase contou tudo o que aconteceu. Muitos fenômenos aconteceram, mas com um objetivo. Lembra das batidas? Lembra da mesa? É para dizer, eu estou vivo. Mas qual era o objetivo do Chico e do Peixotinho materializar ali os espíritos? Não é só fenômeno. Era assistência aos enfermos. A cura pela ectoplasmia. Em 1949 aconteceu um fato muito curioso. Ele estava no Rio de Janeiro, foi para Belo Horizonte, porque ele iria novamente numa sessão de vários dias lá no Chico. Estava marcado. Só que começou a chover. Choveu torrencialmente lá em Belo Horizonte. Tiveram que ir para a pensão. Era casa, mas era um confrade que quando acontecia isso ele abrigava os espíritos. Então acabavam chamando pensão do seu Jair. Chegando lá, ele vê do lado da Dona Ló, que era a esposa do seu Jair, o espírito de irmã Sheila, que diz assim, essa noite nós vamos fazer uma sessão aqui de materialização, porque a Dona Ló está com tumor e ela vai desencarnar se a gente não intervir. Fizeram a sessão de materialização, a Sheila materializou-se e a equipe. Enfim, a dona, ela fez a cirurgia espiritual ali e ela ficou curada. Ela veio a desencarnar 22 anos depois. A dona ela não desencarnou do tumor, foi de problemas cardíacos. No outro dia ele vai para a viagem marcada para o Chico Xavier
13 e dia 14, as reuniões de materialização, chamando muita atenção, os fenômenos, vindo muita gente buscar assistência, porque ali tinham 2 grandes médiuns reunidos. Fato curioso aconteceu com o Divaldo Pereira Franco, quem citamos antes. Ele tinha lá seus 20 e poucos anos e está em São Paulo quando ele sente muita dor. Ele estava com um diagnóstico nas cordas vocais de um tumor. E ele é intuído, provavelmente, a não retornar para Bahia, mas sim ir até o Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E ele vai. E ele chega lá e ele vai falar: eu estou com muita dor e eu estou ficando afônico. E o Chico fala: vai fazer a palestra. O trabalho do Chico, né? A gente já fica olhando para o relógio. A Doroteia está falando demais. Mas lá eram 2, 3 horas, trabalho intenso, né? E ele foi fazer a palestra 2, 3 horas com dor. No final ele falou: Chico, a situação está difícil. Calma, de volta. Terminada a sessão, com o médium agora, Francisco Cândido Xavier, a sessão de materialização, materializa-se o espírito Sheila, materializa, imaginemos nós, a década de 40, hoje é comum, né? Evoluiu muito a ciência, a medicina, a tecnologia. Sheila materializa o que hoje nós poderíamos dizer tipo um raio laser. Ela diz: abre a boca de Valdas, falando mesmo, não abre a boca de Valdas. Divaldo abriu a boca, ela introduziu aquilo, então ela não esticou, ela queimou, ela cauterizou o tumor. Divaldo deu um grito, isso foi a dor mais terrível que ele sentiu em toda a existência. Agora, quantos anos tem o Divaldo? 96. Quantas palestras? 20.000 conferências. Se não fosse um trabalho de que falamos pouco de materialização, nós não teríamos aí o Divaldo divulgando a doutrina espírita. Outro fato interessante, o espírito Meimei, Arnaldo Rocha, que desencarnou muito tempo atrás, agora há pouco tempo, ele conta que ele sentiu um perfume da esposa, e daí ele viu aquela luz, sumiu, apareceu na sala, e ele vai até a sala, e quando ele chega na sala, ele senta-se, e ele vê ela vindo, e aqui a foto, o retrato está lá na casa do Chico em Pedro Leopoldo, essas imagens. E tem outras que eu estou postando lá no Instagram, cada palestra. 2 tochas. Era a luz, né, que ela levava, parecia 2 tochas, era a luz que saía da mão dela. E ela senta do lado, ergue o véu, cai os cabelos, ele falou. E aí ela parecia uma estátua luminescente. Ele disse que sentiu as vestes dela bem leves, além do perfume. Abraçou a querida esposa e sentiu, abraçou materialmente falando. Sentiu o coração espiritual da querida Meimei. Então ele falou: como estás linda, minha querida. E ela disse: ajuda aos nossos semelhantes. O trabalho fraterno faz-nos mais belos. E afinal de contas, eu sou mulher e eu vim ver o meu amado. Está lá no livro Chico Xavier, Mandato de Amor. O espírito também que se materializou, entre outros, foi Emmanuel, através da mediunidade do Peixotinho. Quem esteve presente conta que Emmanuel é muito alto. Mas ele falou para o Chico parar com esse tipo de trabalho. Por quê? Porque estava chamando muita atenção. Então o fenômeno, já falamos antes, chama atenção. Então as pessoas estavam correndo cada vez mais. E a tarefa do Chico era com os livros, era aquele trabalho todo da caridade material, enfim, um trabalho imenso de Chico. Isso começaria a chamar muita atenção e ele poderia perder o foco. Além do mais, perdia 2 a 3 quilos por sessão. É através também do Chico que Emmanuel manda um recado interessante para o Peixotinho. Lembra que nós falamos que para ter esse trabalho tem que ter um médium de bastante ectoplasmia? Era tão abundante o ectoplasma no Peixotinho que o Emmanuel disse: não ande de avião, porque você pode derrubar a aeronave. Então, não há um
determinado momento fica escuro, o caminho fica escuro. Ele era médio, mas e os outros? E se eram médios ou os outros? E se tem obsessores ali presentes, né? Então, ele não andava de avião. E a gente fica pensando, será a mão dos espíritos abraçar a Meimei, Emmanuel? Tudo é possível. Aquele que crê, Jesus. Tinha um cego de nascença em Portugal. E certa feita, lá no Rio de Janeiro, os espíritos de uma sessão de materialização falaram: nós vamos fazer um trabalho diferente. Nós vamos curar um cego de nascença que está lá em Portugal. Fizeram um trabalho, logicamente que não tinha o zap, porque se tivesse no outro dia, né, corria a notícia. Ué, o homem deitou cego e acordou enxergando. Mas tempos depois, em periódico, jornal, chega o jornal com a notícia, claro que a manchete era milagre, né? Um cego de nascença retornou à visão, e aí ele só não veio a data, era a data da reunião. Lá no Rio tinha a Noite dos Cravos. Então, nessa noite, os espíritos materializaram cravos. Opa, vou passar para outra. De tal sorte que os homens receberam cravos brancos e as mulheres receberam cravos vermelhos. No grupo que o Peixotinho tinha no Rio de Janeiro, tinha uma estudante de medicina. E ela chegou lá com apendicite e os espíritos fizeram cirurgia. Diferentemente da cirurgia do Arigó, que cortava e tirava o apêndice se fosse preciso, aqui nesse caso, eles desmaterializaram e materializaram em cima da mesa. E algum estudante de medicina foi lá olhar, logicamente, que calor no Rio de Janeiro, né, o odor não estava agradável, então aquilo foi se desmaterializando e o odor foi sumindo. Como falamos, eles ficavam numa cabine, isolados. Mas havia um fenômeno médio na cabine, a ectoplasmia, o espírito ali, certa feita. Doutora Minice recebeu autorização da espiritualidade para ir visitar a cabine, para ver como está o Peixotinho. E ela foi, quando ela olhou, ela relatou que ele estava totalmente translúcido, tamanha doação. Agora imaginemos nós, para tocar no espírito, não é assim, é uma festa, colar, uma oração, o espírito tinha que ter autorização da espiritualidade, porque atingiria o médium. Afetaria o médium. Quando a gente começou falando do Brasil e dos médiuns que aqui reencarnaram, observemos a tarefa de cada um. Chico recebendo através da André Luiz, a série André Luiz, o nosso lar e etc. As reportagens lá do mundo espiritual, do hospital espiritual. Divaldo pegando essa mensagem, saindo aí aos 5 cantos do mundo, divulgando. E o Peixotinho estava fazendo o quê? Materializando o que estava escrito. Então, se vocês lerem Missionários da Luz, quando André Luiz se refere à sessão de materialização, logicamente que para preservar o médium trocava-se o nome. Não pode colocar o nome de mulher, enfim, troca o nome. Eram as sessões feitas pelo Peixotinho. Tanto é que aquela época, agora a medicina já está comprovando, mas ainda virá muito segundo, né? Que dizem os companheiros aí da AME, muitas comprovações à frente, que a obra do Chico é para séculos à frente, para o futuro. Mas naquela época, o André Luiz colocou o nome de um equipamento lá, um psicoscópio. Quem lê a obra falou: o que é isso? Pois esse equipamento, ele foi materializado para um tratamento lá nas sessões do Peixotinho. Aqui é um bisturi materializado também. Então, a importância de Chico Peixotinho de Divaldo no movimento espírita. Mas ele não era apenas médium, vários tipos de mediunidade. Ele foi um grande pacificador. Então, quando a gente veio aqui, alguns já estavam presentes, falamos lá de Campos, ele também morou em Campos. Lá em Campos, o grande amigo de Chico, Clóvis Tavares, né, funda a Escola Jesus Cristo junto com a Dona Hilda. Só que o Clóvis, antes da Dona Hilda, ele era noivo.
nosso amigo Oceano, ele esteve nessa casa. O cineasta, historiador, pesquisador, tem documentário na Escola Jesus Cristo, conta essa história bonita. A Nina Aroeira desencarna e casa com a Dona Hilda. O que aconteceu lá? Aconteceu que o movimento espírita estava com alguns probleminhas, divergências. E o Peixotinho então vai para outra cidade, numa sessão de materialização, Nina Aroeira materializa-se da orientação. E uma delas ele coloca em prática e ele se torna um grande pacificador. Falaram o seguinte, por exemplo, eu estou falando aqui hoje, mas eu sou lá do Amor e Caridade. O Cláudio é daqui, então só podia o Cláudio falar aqui, eu não podia vir aqui, era assim antigamente lá. E aí o Cláudio não poderia fazer exposição lá, porque ele é daqui da FEMER. Ele acaba fazendo essa grande troca e unindo o movimento espírita. Mas uma das mais luminosas materializações de que temos notícia, vocês procurem depois no YouTube, porque as testemunhas relatam, de um espírito muito evoluído, que ele viria para uma sessão de materialização e não era no Peixotinho, não sabemos aí se é no Brasil, provavelmente, ou se é no exterior, mas provavelmente foi só o espiritismo mais é no Brasil, né? E ele chega na casa espírita com esse trabalho, imagina só o planejamento, o trabalho tinha que ser executado. E essa casa espírita estava em desalinho. Então se começam as brigas, a desarmonia, ou já pensou se o trabalhador vem hoje aqui alcoolizado, por exemplo? Tem que ter o equilíbrio, a harmonia, a serenidade, a lucidez, né? Por isso que a importância do estudo, né, Cláudio? E aí ele chega lá, imagina, mobilizaram tudo aquilo, não pode ser apresentado. O trabalho não pode ser feito, mas o trabalho tinha que ser feito. Então, ele vai na sessão e materializa-se através do Peixotinho. Faz a palestra, relatos, procura no YouTube, que coisa mais linda as pessoas falando, tudo escuro. Aquela entidade chegou, parecia luz assim, igual um enxergava o rosto do outro. Andou com aquelas vestes translúcidas entre os presentes e fez a palestra. Trata-se do ministro do nosso lar, Clarencio, materializado pela mediunidade do Peixotinho. Mas o Peixotinho é muito mais do que efeito físico. Verdadeiro cristão, abnegado, porque quando a gente vê isso e vê o trabalho, por exemplo, do Chico Xavier, fala trabalho sacrificial. Certa feita chega uma mulher lá, o filho tinha engolido um parafuso. O parafuso dela é 40. Vão pensando como que ia fazer com essa criança, parafuso no pulmão, não tinha cirurgia. Mas era aniversário de 15 anos da filha. E é a filha que conta. 15 anos, mas papai deu prioridade para o trabalho espiritual. Dessa feita, desmaterializar o parafuso, e o parafuso foi materializado em cima da mesa. Diz a filha que estava fazendo uma palestra, quando, lá no Rio de Janeiro, quando tinha presente quem a tia desse, que na época era um menino, e que sobreviveu graças ao atendimento e à abnegação do Peixotinho. Então, diz ela, no lar era assim, ela presenciou muitas curas. Que ele com a sua mãe ampararam muitas dores, muito sofrimento, a dona Baby, né? Tanto que o Peixotinho ele tinha um sonho, queria ter um carro. Aí ele curou o filho do homem de posses, o homem foi lá e deu um carro, ele queria um Fusca, mas o homem deu um carro melhor para ele. Ele ligou contente com a dona Baby, ganhei um carro. Ah, é? Por quê? Não, o filho do fulano de tal foi curado na sessão. Ah, quem curou? Sheila. Devolva. Quem curou foi o Espírito, não foi você, deu aqui, né? Quem deu foi você. Devolva. Daí de graça recebeste. E ele devolveu, aí ele brincava com as filhas. Traz meu Fusca, era aquelas cadeiras que tinha antigamente de balanço que a gente deixava na área. Todos os dias ele e a dona Baby faziam o evangelho às 18 horas e faziam uma Ave Maria. Só que a casa era um pronto-socorro espiritual. As sessões, não era assim, hoje não tem sessão, não atendo, bateu, era atendido.
E as filhas contam que eles davam a cama para quem batesse. Eram loucos, ancenianos, naquela época. Poderia ser canceroso, os obsediados de toda sorte. E a filha disse, quando conseguia pegar o travesseiro, porque tinha que deitar no chão, era um alívio. E as pessoas ficavam ali, dividiam um armário que tinha na casa, dividiam com as pessoas que estavam, 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês. Conta ela que teve casos até de passar de 1 ano. E ali dividia tudo. A mais gordinha disse que falava assim, nossa, comida hoje, 20 pessoas aqui, já eram 9 filhos, e a comida sempre bom. Dona Baby tinha uma plaquinha, falei para minha mãe que eu quero essa daqui. Vamos ver lá no aniversário, quem sabe, né? Fazer uma plaquinha dessa, o padrinho colocar em casa. Quando chegava o vizinho, chegava alguém na altercação falando alto, ou assim agitado, ou as criançadas mesmo, ela só contava. Jesus é o hóspede desse lugar, hóspede invisível em cada refeição, ouvinte silencioso em cada conversação. E os filhos contam também que ele entrava às vezes em casa, quando tinha vários tipos de mediunidade, com uma plaquinha. Imagina 9, né? Uma criançada ali. E a plaquinha dizia médium em trabalho. Aqui temos as pedras, né? Que foram também no museu, que vieram nas materializações. Ele tinha então vários tipos. Falamos da sonambúlica lá no início. Às vezes ele recebia 3 espíritos ao mesmo tempo. Mas como que é isso? Ele escrevia com a mão direita, como espírito, o outro escrevia com a mão esquerda e pela psicofonia. Então aqui em Londrina, não sei se ainda está encarnado, temos aí o Perandréio, né, o perito, que atestou as cartas de Chico Xavier. Então ele pegou a carta do Chico, a assinatura do espírito e a letra do caderno, né, quando era encarnado. Não mesmo, se fosse um cheque, ele trabalhava eu pagaria. Então, só se dá essa assinatura igual e a letra igual quando tem um tipo de mediunidade inconsciente. Ele tinha audiência, psicofonia, psicografia, passista, receitista, homeopatia, efeito físico, como já falamos, que eles não só levavam, voz direta também, como também trazia, mas também levava objeto. Levava objeto para o plano espiritual, sim. Uma companheira teve um lencinho dela furtado pela Sheila. Ela levou, daí 3 vezes ela devolveu. Diz que em cada ponta tinha uma palavrinha. Amor, caridade, amizade, fraternidade. No centro do lencinho, a assinatura. Os espíritos que trabalhavam ali, o Zé Grosso, Doutor Bezerra, Sheila e assim por diante. Sheila, enfermeira, né? Sheila, então, filha de Fritz, assim como Rodolfo. Mas a maior cura, diz a filha do Peixotinho, que ela presenciou, porque ela presenciou muitas, a gente está falando algumas aqui, foi a cura da alma. Diz ela que Ledinha, uma estudante de medicina, chegou, uma moça jovem, fora da idade, com lepra, o diagnóstico. Chegou desesperada na sessão de materialização e disse, hoje eu vou me suicidar. E aí tem um atendimento fraterno. Só que o atendimento fraterno foi feito com o espírito Sheila, materializado. Demoveu a moça da ideia infeliz, saiu dali totalmente com outro pensamento, chegou em casa e falou para a mãe, eu vou ficar ridícula porque a doença ia avançar. Me deu um quartinho, mas eu quero um telefone. E foi com esse telefone que ela até desencarnar, né, não se curou, mas curou a alma. Isso que a filha do Peixotinho dizia, Ledinha, tal qual Maria Madalena, é um salto quântico. E aí ela passou a ser o conforto daqueles que telefonavam para ela, relatando a mesma doença, ou câncer, ou problemas financeiros, enfim, um pensamento suicida. O notável médium era como Chico doente. Sofria de broncopneumonia e não era qualquer doença, não. As crises dele eram de 1 a 2 vezes por semana. E assim como todos os médiums, foi vítima de sérios ataques. Todos aqueles que se colocam ao serviço de Jesus têm que ter muita vigilância e muita firmeza. Porque o que diziam para ele? Você cura os outros de asma, de broncopneumonia? Cure-se assim. Mas ele sabia que a doença dele era karmática.
Então, o que os espíritos faziam? Aqui é do filme Insular, que como é difícil colocar em linguagem humana, as filhas disseram o seguinte: os espíritos o atendiam nas crises, eles pagavam ficar roxo. E elas viam uma luz como que esverdeada, chegando até aquela área do pulmão, enfim, para fortalecê-lo, não curá-lo, para que ele pudesse atender a outras pessoas. Então, mediunidade grandiosa, mas ele era apenas um trabalhador de Jesus, que no momento que despertou, como vimos, não se importava se era meia-noite, se era de madrugada, se era aniversário da filha, nem no dia que ele foi, o plano espiritual, ele teve aí sossego, teve que trabalhar. Então ele estava muito mal naquele dia. Chegou uma senhora com a filha muito doente, e a dona Bem disse: hoje, o médico está atendendo ele, não está bem. E ela ficou conversando com a dona Bem, o médico foi embora, ele ouviu a voz e falou: peça para ela vir aqui no quarto. Deu todo o protocolo, porque como o Manolo tem protocolo, né, volte, né, faça tantas sessões, pega o frasquinho tal, vai ter homeopatia, sempre de graça. Ele falou: vá no fulano que ele tem as ervas que vão curar, faça isso, depois isso. Ele falou: que estranho, vocês estão me passando todos os protocolos de uma vez. Ele só sorriu. E naquela noite, ele partiu para a pátria espiritual em junho. Estamos comemorando a partida de Peixotinho, 16 de junho de 1966. Ele sabendo que era karmático, por quê? Quem foi Peixotinho lá no passado? Pirata. Mas não era qualquer pirata, ele era chefe dos piratas. Então ele sufocava, ele afogava e assim por diante. Então ele vem com toda essa problemática. E ele dizia o seguinte: nunca reclamava que nem o Chico. Nunca vimos o Chico reclamar, né? Murmurar da dor. Se a gente tiver com uma dorzinha no pé, toda vez, dizia o Peixotinho, serve para nós hoje. Toda vez que a dor bater, que a enfermidade chegar, bendizei ao Criador. Porque é no momento da nossa dor, é nesse momento, é o momento da confiança do Pai na nossa capacidade de superar as nossas dificuldades. É o momento da nossa dor, é o momento da confiança no Pai na nossa capacidade de superar as nossas dificuldades. E para finalizar, tinha muito mais a falar, procure no YouTube. Tem muito depoimento, tem livros, o Dr. Ranieri, que foram delegado, né? Participou de muitas materializações, depois escreveu um livro. Eu tive bastante resistência para fazer essa palestra, tal qual o Eurípides. Essa foi mais difícil, porque eu resisti muito tempo por não ter mais esse fenômeno, até eu entender qual era o objetivo, que é de não se deixar apagar essas criaturas que deixaram marcas luminosas, que trabalharam em nome da doutrina espírita, que divulgaram, que fizeram o bem e a caridade. Eu tive tanta dificuldade que eu cheguei a largar a palestra e dizer: não, eu não vou fazer. É que aqui eu sou mais razão, a minha mais intuição. Falando, faça palestra. E na nossa casa, como eu estava comentando, nós vamos trazer a Elizabeth Lacerda agora em novembro. Tem um custo. A casa é pequenininha, então a gente vende livros usados. O pessoal traz livro, está pegando gosto na leitura. Traz livro, compra livro, leva livro, traz livro. Chega um companheiro com um livro qual? Mas não era qualquer livro, o livro do Peixotinho, das materializações luminosas, autografado pela filha, que quando esteve fazendo palestra no nosso lar em Londrina, ficou na casa dele. Eu falei: não, agora eu escuto, se eu não escutar de um jeito, eu escuto do outro. Eis aqui a gente falando do mediunato. O que é mediunato? É essa mediunidade com Jesus, lembrando o Evangelho que o nosso irmão leu, o capítulo: dai de graça o que de graça receber. Então, por essa noite grandiosa, maravilhosa, que com certeza algum trabalho que foge às nossas vistas foi realizado, além da divulgação, nós agradecemos imensamente. Muito obrigada.